Vamos voltar então com o Beto Assad para a gente ver aí esses papéis, começando com o PRIO 3. Vamos lá, Beto. Vamos lá. Papel que continua numa tendência de alta por um prazo mais longo, a gente vê pelo alinhamento das médias, pela movimentação do preço, fica fácil de ver isso. Mas no curtíssimo prazo ele está um tanto quanto enrolado, ele começa a ficar numa situação mais lateral. Ele depois, eu até tinha achado que era uma entrada interessante, acima dessa máxima, acho que eu até cheguei a comentar aqui, mas a partir dessa entrada, para quem opera com stops, provavelmente foi estopado nessa região aqui abaixo, né? Era um stop meio caro, então teria que entrar com uma mão um pouquinho menor. O que aconteceu? A gente vê que ele ficou numa faixa um pouco mais lateral. Isso fica muito claro quando a gente tem cruzamento da média para baixo, cruzamento da média para cima, né? Da de 8 com a média de 21 períodos. A gente vê que ele segurou nesse topo anterior e durante a queda ele segurou justamente na retração de 50% de toda essa perna de alta que vem desde lá de agosto, tá? Se o papel tivesse no curtíssimo prazo agora, numa tendência mais clara de alta, até poderia estar buscando alguma compra nessa faixa aqui, já que as médias estão alinhadas, a gente está se segurando acima da média de 21 períodos, de repente algum padrão aqui poderia ser interessante para comprar. Porém, como eu estou vendo que o papel respeitou um topo anterior, começou a romper topos em linha reta e fundos também em linha reta, sem fazer aquele zigue-zague mais claro, a compra aqui fica um tanto quanto arriscada. Então, quando eu vejo isso acontecendo, eu prefiro buscar compras num cenário que realmente de mercado mais lateral, que seria então o quê? Tentar buscar alguma compra novamente próximo a esse fundão que ele fez lá no começo do mês, que segurou na retração de 50%, ou se não só acima dos 28,92. E no caso dos 28,92, eu ainda preferia, como eu sempre digo, fazer uma compra de pullback, né, para confirmar que eu não vou comprar um rompimento um tanto quanto esticado, né, do ponto atual que a gente está agora, seria uma alta aí de mais de 12% para entrar no papel, tá? Então eu prefiro não fazer uma entrada nesse rompimento e esperar de repente, se ele fizer um rompimento, esperar o pullback para pensar numa possível compra, ou ver se ele segura novamente na região dos 22,50, vendo se ele realmente está montando para a gente um cenário mais lateral, e aí que ele fique preso, trabalhando entre os 28,50 e os 29 aproximadamente, tá? Se ele voltar a cair e vier a perder essa faixa, tiver algum fechamento com volume, e quem sabe até vir buscar a região dos 21,07, aí no curtíssimo prazo começa a se desfazer um cenário mais positivo para o papel. Então vale a pena ficar de olho para quem está posicionado, como ele vai se comportar se ele voltar a cair e perder essa região aqui dos 22,50, tá? Ô Beto, vamos dar uma olhada, já que a gente está falando, né, desse setor, vamos dar uma olhada nos pares, por gentileza, Petrobras, Petri 3, 4... Vamos lá. Assim como na parte de varejo não tem como falar de varejo sem Magazine Luiza, não dá para falar de Petrobras sem falar exatamente. de Petro também, né? Não tem jeito. Exatamente. Vamos lá. Deixa eu apagar essa linha que já não faz muito sentido para mim. A gente tem ele trabalhando dentro de uma linha de tendência de baixa, né? Com topos e fundos mais baixos, ou seja, a gente já faz um zigue-zague ascendente com alinhamento das médias de 21,8 períodos. Mas para um prazo maior, a gente ainda está acima da média de 200 períodos, sendo que a média de 21 períodos também está acima da média de 200. A gente começa a trabalhar naquela famosa zona de armadilha, como os traders gostam de falar, né? O que ele vai me mostrando? Ele vai fazendo topos, então, cada vez mais baixos e vai pressionando cada vez mais essa região de suporte, próximo aos 26,80, entre 26,80 e 26,50 mais ou menos. Essa região se perdida abre espaço para mais quedas. A gente deve ter um pouquinho de briga na região de 200 períodos, que é da média de 200 períodos, que é uma média importante, né, para muitos ativos. Se perder essa região, a gente deve buscar essa região de fundos anteriores, que vai na zona de suporte aí entre os 25 e 24,50 aproximadamente. Para eu começar a acreditar numa retomada do movimento de alta, eu gostaria de repente o papel fechando acima da média de 21 períodos, rompendo essa linha de tendência de baixa, para aí a gente ver se a gente começa a querer retomar um movimento mais interessante de alta. Por enquanto ainda não vejo isso acontecer. E caso ele consiga romper essa região, próxima resistência mais clara que eu vejo seria nesse último topo que o papel fez lá próximo aos 30 reais, tá? Isso para Petro 3. Para Petro 4, situação muito parecida, a gente só tem que mudar os valores, né? O desenho é basicamente o mesmo do gráfico. A gente vê que a gente tem uma linha de tendência de baixo também.
Aqui, a zona de suporte fica mais próxima da região dos 25,77, mais ou menos. Se perdida, a gente já tem, em cima, no caso de Petro 4, a gente já tem a média de 200 muito próximo, né, desse fundo anterior. Se perdido, abre espaço para vir buscar essa zona aqui de suporte, vai dos 24,40, tá, até a região dos 23,80 aproximadamente. No caso da Petro 4, diferente da Petro 3, a gente tem essa nossa linha de tendência de baixa um pouco mais distante da média de 21 períodos. Então, aqui a gente teria dois obstáculos antes do papel vir buscar, digamos, a região dos 29,30, que foi a última região de resistência que não foi rompida, né, que se transformou numa resistência. A gente teria que ganhar a média de 21 períodos, ganhar também essa linha de tendência de baixa para conseguir testar essa região de resistência que está próxima dos 29,30.